Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos distorcidos. O texto de hoje está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10, que diz assim: Pedro e João subiram juntos no templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Pensamento distorcido. Este texto é do pastor Leonard Ravenhill. Quem é alérgico a emoções, milagres e maravilhas, não pode ler o livro de Atos dos Apóstolos. As pessoas excessivamente escrupulosas que riscam do Evangelho os milagres, que deploram as sensações e buscam o Evangelho racional. Ora, racional de acordo com a sua própria definição dessa palavra, não devem ter muita satisfação ao percorrerem as páginas da maior parte do Novo Testamento. Às vezes eu me pergunto por que esses crentes contrários às emoções, que tentam explicar racionalmente os aspectos sobrenaturais do Evangelho de Cristo, também não tentam viver sem respirar. As duas coisas são impossíveis. Sou totalmente contra emoções carnais numa reunião. E sou antagônico a esses pregadores que apelam para as emoções, a fim de enfiar a mão no bolso dos ouvintes. Ainda não estou convencido de que esse negócio de fila da cura seja realmente bíblica. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Em primeiro lugar, pelo que vejo no Novo Testamento, e depois, por minha própria experiência, Deus trabalha para aquele que nele espera, e em certas ocasiões opera milagres. Um bom amigo meu costuma lamentar o fato de que a maioria dos crentes modernos tenha nascido em Babilônia. Naquela terra, Israel, o povo de Deus, não presenciou milagres. Que o Senhor nos liberte rapidamente deste deserto de formalismo. No dia de Pentecoste, a multidão que acorreu ao cenáculo, gente que estava pelas ruas, não fez nenhuma objeção séria à manifestação das línguas naquele lugar. Eles simplesmente se maravilharam com eles. Mas a zombaria e o escárnio
foi pelo fato de pensarem que eles estavam bêbados, dizendo: estão embriagados. Foi somente depois que 2 pescadores, Pedro e João, curaram um homem coxo, que por sinal também tinha o pensamento distorcido, pois achava que eles possuíam dinheiro, e eu afirmo novamente que aquele coxo de nascença tinha o pensamento distorcido. Devia ter, pois estava pedindo esmolas, quando o que ele necessitava eram pernas. Parece que todos nós, vez por outra, caímos nesse mesmo erro. Pedimos sensações e emoções, quando na verdade precisamos primeiramente morrer para depois sermos cheios. Pedimos bênçãos quando precisamos primeiramente ser quebrantados. Pedimos ao Espírito que nos dê alegrias quando podemos obter alegria pela obediência a Cristo e por servi-lo com amor. Alguns têm tanta ânsia em ir em reuniões, quando o que precisam realmente é ficarem sós com Deus e ouvirem a sua voz. Outros oram a Deus pedindo uma visão da seara, quando bastaria que caminhassem pelas ruas da pobreza, para que os seus cabelos se arrepiassem, como aconteceu a Jó. Pedimos a Deus que nos tornem humildes, quando Ele está dizendo o tempo todo em sua palavra: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Mas voltemos nosso pensamento por uns instantes para os dias de hoje. Suponhamos que alguém tenha um filho paralítico, mas que goza de boa saúde e que o leva à igreja. Mas, por conveniência, deixou sua cadeira de rodas no fundo do templo. Você está ali, de cabeça inclinada, em oração, e precisamente nesse mesmo momento entra no santuário um homem de fé, que impõe as mãos sobre todos os enfermos, e estes são curados. Muitos pregadores oram pelos enfermos. Se um deles morre, ninguém o culpa por nada. Se alguns deles são curados, logo ele é agraciado com o título de homem de fé. Novamente, um pensamento distorcido. De repente, um grito estridente ecoa aos ares daquele mausoléu. Aleluia! Você sente que, apesar de tudo, aquela voz tem um toque de familiaridade. Quando você vira a cabeça para ver o que está acontecendo, alguém passa velozmente pelo lugar onde você está, saltando a 1 metro do chão. É o seu filho. Ao ver aquilo, creio que as suas pernas também sairiam correndo e a sua língua, há tanto tempo silenciosa, começaria a gritar: Aleluia! Por causa do milagre operado. Ou será que estou errado em supor isso? Eu creio que não. Fui criado numa igreja metodista, daquelas antigas. De vez em quando, uma pessoa dizia em voz alta: Aleluia! Que ressoava como um sino estridente. Outras pessoas ficavam olhando como se aquilo fosse algo surpreendente. No outro lado, logo em frente a ele, estava um homem corpulento, que agora erguia a mão e com o rosto molhado de lágrimas também recordava o abismo que fora resgatado. Sem se incomodar nem um pouco com as lindas vozes dos quais estavam no coro, aquele homem entoava louvores a Deus. E o hino, sempre que ele cantava, era assim: Ele me tirou do meio de areias movediças. Acho que todas as vezes que aquele homem tinha uma explosão de alegria, ele estava sentindo novamente a poderosa mão de Deus a libertá-lo. Mas graças a Deus que até num campo de golfe o aplauso é parte do jogo. Até mesmo os golfistas mais frios e intelectuais batem palmas quando um de seus campeões consegue acertar um buraco à distância de 30 metros. O que estou querendo dizer aqui
é que, visto pela perspectiva correta, qualquer milagre deve provocar altos brados de louvor, e a regeneração do perdido é um milagre. Na minha opinião, um dos maiores milagres que Deus realiza nesses dias é tirar um homem iníquo no meio de um mundo iníquo, torná-lo santo e depois recolocá-lo naquele mundo iníquo e mantê-lo santo ali. Por esse milagre, quero dizer um aleluia, em voz bem alta, quer isso seja respeitável ou não, segundo os modismos religiosos do momento. Não creio que os metodistas, os batistas, os presbiterianos sejam pessoas perfeitas, mas pelo menos os metodistas do meu tempo de menino possuíam muitas virtudes. Ir à igreja nunca foi um peso para mim. Eu ia com prazer. Eu ouvia a pregação do Evangelho aos domingos. Nas classes da escola dominical, eu via o Evangelho praticado diante dos olhos. Não possuíamos carro, nem charrete, e a nossa casa ficava bem distante da igreja. Mas às terças e quintas eu suplicava aos meus pais para ir lá. Aos sábados à noite, o meu pai vestia um velho sobretudo, saía e postava-se à porta de uma taverna. À medida que os bêbados iam saindo dali, meio trôpegos, ele os pegava pelo braço e os conduzia para a igreja. Ali no subsolo da igreja, eram-lhes servido café, e eles ouviam os testemunhos ardentes de homens que haviam sido transformados por Deus. Era uma sensação eletrizante a nossa quando mais tarde vimos essas pessoas que eram a escória da sociedade tornarem-se homens de verdade e virem à igreja. Hoje em dia, as pessoas bebem mais em casa e já não pode mais ser alcançado como era antigamente. O que de mais precisamos hoje em dia é de um batalhão de crentes que louvam a Deus, para se dedicarem ao evangelismo de casa em casa. Pessoas com aquele entusiasmo dado por Deus, para saírem por esse mundo doentio, dizendo aos homens que, se abandonarem o pecado e buscarem a sua purificação e libertação, poderão experimentar a graça de Deus, sem dinheiro e sem preço. O diabo deturpa nosso pensamento quando permitimos que ele nos inculque a ideia de que o homem moderno está fora do nosso alcance, enquanto não procurarmos preencher a lacuna que há entre a indiferença deles por Cristo e a nossa indiferença para com a sua condição espiritual, não podemos dizer que não poderemos salvá-los. Em todo o mundo, milhares de indivíduos estão morrendo diariamente, e aquele homem que mora em frente à sua casa, que está lá agora admirando seu carro zero, acha-se a um passo da eternidade. Basta que o seu coração pare de bater. Ó Senhor, acerta nossos pensamentos distorcidos, solta nossa língua, faz fluir tua poderosa compaixão pelos homens perdidos. Faze-o logo, antes que os homens morram, e ao chegarem diante do seu tribunal, nos culpem pela sua condição eterna. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando em todos os momentos. Nos dê forças e palavras para serem levadas às pessoas que estão ao nosso redor. Que elas encontrem abrigo no Senhor, que elas encontrem um refúgio em Jesus Cristo e que nós sejamos seus portas-vozes. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos dê um dia feliz na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos, dê o seu like
e faça sua inscrição no canal. E nós nos veremos novamente semana que vem, se Deus quiser. Tenha uma boa semana e um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.